Olá, estimados alunos, tudo bem? Vamos fazer aqui agora uma correção dos nossos exercícios que nós passamos. Esses exercícios já foram passados há muito tempo, depois a gente colocou lá no site do José Décio e estão agora na nossa última plataforma, onde a gente vai até o final da época de isolamento, que é dentro do Google Classroom. Nós conseguimos, alcançar a maior parte dos nossos alunos, então na nossa turma A nós temos 33 alunos inscritos, na turma B 36 alunos inscritos, na C, na D e na E, respectivamente, nós temos 13, 14 e 11 alunos. Então, se você conhece aí alguns alunos dessa turma C, D e E, por favor, peçam que eles entrem na nossa plataforma e continuem assim os estudos. Lembrando que o segundo ano, metade do caminho para o ensino médio e já vem o Enem, então é uma etapa muito importante da vida de vocês. E para quem vai fazer o PAS da UNP, já tem prova esse ano aí, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui da turma A, todas as turmas são iguais. As atividades, essa atividade aqui é essa que está marcada como avaliação. A data de entrega era supostamente até 22 de abril, mas eu prolonguei até o dia 30 de abril porque alguns alunos pediram para a gente poder prolongar porque tinha dificuldade. Eu só vou fazer dessa vez porque início, todo início precisa de ter um pouco de flexibilidade, mas a partir daqui não vai ter mais essa flexibilidade não, tá bom? Então vamos lá. Quem quisesse, bastava para poder responder essas atividades, boa parte foi visto presencialmente em sala de aula. Mas eu deixei aqui também uma série de vídeos para poder ajudar vocês a fazerem essas avaliações aqui. Vamos lá então? Como é que eu faço então para poder resolver isso daqui? Abre a atividade, copia a atividade todinha, seleciona tudo. Você pode vir aqui, ó, clicar no negocinho da impressora, só porque eu estou gravando, agora não quer funcionar. Tá, vamos lá, Ctrl A. Enfim, eu já peguei, já copiei. Agora foi, só porque eu falei, ia desistir. Copiei aqui, ó, Ctrl C. Aí eu abro um editor de texto. Eu aqui no caso hoje estou usando o Word. Você pode usar cola aqui, todas as questões para ficar fácil para você. O Google ele fornece editor de texto gratuito. Você pode usar o que você quiser, não tem problema. Eu aqui no caso vou usar o Word. Então vamos começar a responder essas questões aí. A primeira questão ela fala o seguinte: explique por que os vírus são considerados parasitas obrigatórios. Então vamos primeiro explicar isso. Os vírus eles não possuem células. Para eles conseguirem se replicar, lembra então, olha, a gente não fala reprodução de vírus, porque para ter reprodução tem que existir a duplicação do ser vivo. Existe reprodução que é sexuada e assexuada. No caso do vírus, nenhuma das duas é aplicável, tá certo? O vírus ele faz replicação, não é reprodução, é replicação. Qual que é a diferença de uma reprodução para uma replicação? Reprodução, a bactéria faz, ela tem a célula dela, se divide em duas, isso é uma reprodução. A replicação é em indivíduos que não têm células, que é o caso do vírus. Para o vírus conseguir se replicar, como ele não tem célula, ele precisa infectar primeiro uma célula para a célula produzir novas partículas virais. Então é por isso que os vírus são considerados parasitas obrigatórios, porque são capazes de se replicar somente quando infectam novas células. Então, os vírus, se eles não infectarem células, eles não conseguem se replicar. Então, obrigatoriamente, eles precisam infectar uma célula para poder conseguir se replicar. Obrigatoriamente, os vírus são considerados parasitas obrigatórios por causa disso. Vamos lá. Lembrando alguns conceitos interessantes da questão que eu acabei de falar, o que é um parasita? Parasita é todo aquele ser vivo que utiliza recursos de outro ser vivo para poder sobreviver. Eu costumo brincar em sala de aula, eu falo que vocês alunos são parasitas, porque vocês consomem recursos do pai de você para poder sobreviver. Algumas pessoas confundem parasitismo com doença, nem todos os parasitas vão causar doenças. Nós temos muito mais vírus no nosso corpo que vive de maneira harmônica com o nosso corpo, utiliza as nossas células para poder produzir partículas e não necessariamente causam doenças, tá bom?
Então, cuidado com essa palavra parasita. Parasita não é sinônimo de doença. Desenhe o vírus, HIV e aponte as partes. Envelope, capsídeo, RNA e material genético. Bom, eu estou no computador, vai ser complicado de eu desenhar aqui para vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, esquema HIV. Venho aqui em imagens do Google. Aqui, ó, vamos ver se tem todas as coisas que eu pedi. Aqui tem material genético de RNA, tem o capsídeo e tem o envelope. Clica aqui, ó, com o botão direito, copiar a imagem. Vem aqui, ó, cola. Só colar ali. Vou diminuir aqui, né? Eu não quero que fique um negócio gigantesco. Vou diminuir aqui. Pronto. Esse era o desenho que você tinha que fazer. É um desenho simples, não tem muita dificuldade, né? Professor, eu posso fazer o que você está fazendo aqui só copiar? Não, eu estou copiando aqui porque eu estou no computador, não tem como eu desenhar aqui para vocês. Mas essa atividade ela foi pedida que fosse feita no caderno, né? Então, aqui eu tenho a fita de RNA, aqui eu tenho o capsídeo, que foi pedido em B, e aqui eu tenho um envelope que foi pedido na letra A. Então, só relembrando, para que serve o envelope? O envelope serve para o vírus conseguir esconder todo o material genético, o capsídeo, do sistema imune do hospedeiro. Então ele vai conseguir infectar o hospedeiro, expondo apenas o envelope, e lembrando que o envelope é feito a partir de moléculas, né, membrana plasmática e proteínas do próprio hospedeiro. Então isso aqui é como se fosse um disfarce que o vírus utiliza. O capsídeo são as proteínas do vírus, né? Aqui está o capsídeo, aqui de roxinho, são as proteínas do vírus que são essenciais para proteger essas moléculas que estão aqui dentro. Essas moléculas que estão aqui dentro é o material genético, no caso do HIV, que é o que a gente está vendo aqui, o material genético dele são RNAs. RNAs têm a característica de ter uma fita simples. O DNA forma aquela hélice que vocês estão vendo, né? Essa fita simples ela degrada com muita facilidade, então por isso que tem que estar dentro desse capsídeo. Olha que interessante aí também. O coronavírus, por exemplo, ele também é um vírus de RNA, então ele tem uma característica muito parecida com quem tem o HIV. O HIV carrega dentro do capsídeo essa enzima aqui chamada de transcriptase reversa. O que essa transcriptase reversa vai fazer quando entrar dentro da célula? Vai transformar essa molécula de DNA. No núcleo da célula não tem DNA, então todo o DNA do vírus vai ser incorporado no DNA do hospedeiro. Então, enquanto aquela célula estiver viva, ela vai estar produzindo partículas virais. É por isso que hoje em dia estão pensando se utilizar contra a Covid-19 algum dos medicamentos que inibem a replicação do HIV, especialmente aqueles que inibem essa enzima aqui, transcriptase reversa, porque você consegue quebrar o ciclo viral sem transformar o RNA em DNA, não consegue produzir as partículas virais, e aí o vírus não consegue se replicar lá dentro. Pense nisso. Próxima. Faça um desenho comparativo apontando semelhanças e diferenças de uma célula de bactérias, protozoários e de seres humanos. Eu vou pegar desenhos ali, mas vamos já destacar aqui características importantes que nós temos que ver nessas células. Então, em células de bactérias, a gente precisa observar o quê? Que elas são eucariontes, procariontes, ou seja, não tem núcleo, e o material genético é disperso. Outra coisa importante, células de bactérias possuem parede celular de peptidoglicanas. Ok, então vamos lá. Então, vamos vir aqui.
Esquema, célula, bactéria. Então temos aqui um esquema de uma bactéria, não é? Vou colar lá. Então vamos aqui passo a passo nas estruturas que estão destacadas aqui. Então, flagelo, lembrando, flagelo existem em bactérias, mas não é essencial, né? Em bactérias, não é apenas as bactérias que têm flagelo. Você pode ver o espermatozoide, por exemplo. O espermatozoide é uma célula de seres humanos e também possuem flagelos. Uma coisa que acontece que tem bactérias que não tem na nossa célula são essas fímbrias aqui. Essas fímbrias elas servem para a bactéria conseguir se prender na superfície, né? Então são filamentos que grudam na superfície ali. E aí tem, por exemplo, uma das características importantes de você lavar as mãos. Por que você tem que lavar as mãos? Porque o sabão ele consegue fazer com que essas fibras se solte da superfície, se solte da sua mão. E aí quando você lava as mãos, as bactérias vão se embora junto com o sabão. Ribossomos, todas as células possuem, ribossomos produzem as proteínas. Parede celular, nós seres humanos, os animais não têm parede celular, só quem tem parede celular são fungos, bactérias e bactérias, vegetais, possuem parede celular. Característica importante, não tem núcleo, então todo o DNA está disperso no citoplasma, tá bom? Vamos lá então agora ver uma célula de, vamos ver aqui, protozoário. Então, características importantes dos protozoários. Vacúolo contrátil. Agora não sei se contrátil é com L ou com O. Contrátil. E outras estruturas como boca e pseudópodes. Bom, os protozoários têm uma característica que possuem vários tipos celulares. Então, né, a gente vai ver aqui agora que quando eu faço um esquema de protozoários, aqui tem uma ameba. Então, vou pegar primeiro uma ameba. Copiar a imagem. Então aqui a ameba é um protozoário. Nós temos aqui algumas estruturas importantes para a gente destacar. Bom, a primeira delas tem um núcleo, essa é a grande diferença de um protozoário para uma bactéria. A bactéria não tem núcleo, né? Observe também que o protozoário não tem parede celular. Aqui está um pseudópode. O que é um pseudópode? Está vendo aqui que o citoplasma na ameba, ele se prolonga. Então a ameba, quando ela vai andar, ela joga o citoplasma dela como se fosse uma perna de um polvo e depois puxa a célula, né? Então isso é um pseudópode, tá bom? O pseudópodos, como você queira falar, isso aqui é um vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil serve para poder manter, não é, a turgidez, não é, a tensão que aquela célula tem, né? O preenchimento da